Olá, meu nome é Fernando, sou fundador e quem escreve os textos do Carta da Rússia, do blog. Não sou muito bom com vídeos, mas resolvi fazer esse hoje para agradecer. Essa semana nós chegamos à marca de 24 mil visualizações e a cada dia que passa o público aumenta mais, pessoas de diferentes continentes, diferentes países, línguas, culturas estão entrando e acompanhando diariamente o blog, o que é muito gratificante e muito importante para a continuidade dele. Nos 2 primeiros anos tivemos uma média de 10 mil visitas. Isso caiu esse ano devido à falta de tempo para escrever, para pesquisar sobre a Rússia e foi uma falha minha também. Mas mesmo assim, o número de visualizações caiu, mas pessoas de diferentes lugares começaram a acessar o blog, como a África, a Ásia, muitas pessoas de língua portuguesa da África e da Ásia e de outros idiomas também, como a China, Japão, Coreia, Vietnã, estão acessando o site. Isso é muito gratificante. Muitas pessoas da América Latina também estão acessando o site. No início era mais Rússia, Brasil, Estados Unidos e alguns países da Europa Ocidental. E isso está mudando, que é muito legal, que meu foco sempre foi a Rússia e Brasil e os países do leste europeu, por se tratar de uma cultura eslava. Escrever, isso é gratificante porque escrever é legal, é gostoso, mas é difícil. Você precisa de criatividade, e além da criatividade você precisa de conteúdo. Escrever só com criatividade não dá. Escrever só com conteúdo não dá, porque você tem que ter algo a mais para atrair seu leitor. Você tem que ter um açúcar, um contexto literário para que esse leitor se sinta seduzido pelo seu texto, leia e volte a ler seu texto. Então eu procuro colocar sempre no Cartas da Rússia. Os textos são temáticos. Todos os textos têm a Rússia como pano de fundo, o que torna a atividade mais complicada ainda, porque não basta ter inspiração para escrever uma história, seja um romance ou uma história verídica. Eu preciso ter um contexto histórico, social e político da Rússia para poder colocar nesse texto, porque foi essa opção, trabalhar sempre com a Rússia. A ideia do blog é mostrar um pouco, fazer com que as pessoas conheçam a história da Rússia, conheçam a história, a política, a literatura, a ciência, todo esse campo que envolve, toda essa magia que envolve a Rússia, toda essa magia que me encantou sobre a Rússia, que as pessoas conheçam um pouco disso através dos meus textos. Os romances que eu escrevo são frutos da minha criatividade, frutos de depoimentos que as pessoas também me contam, com autorização delas para expor, e sempre com embasamento histórico da Rússia. Nenhum texto que são publicados no blog deixam de desejar por falta de embasamentos teóricos. Todos são baseados em fatos verídicos da história russa. Todos apresentam uma característica da história russa. E isso não é uma atividade fácil, porque tem que a pesquisa sobre a Rússia diária, se conversa sobre a Rússia diária com russos, com pessoas que estudam a Rússia, para que esse conhecimento seja levado aos textos e dos textos às pessoas que acompanham. A Rússia é minha paixão. Já fazem 8, 9 anos que eu estudo a Rússia. E uma atividade diária, uma atividade que eu gosto, que é prazerosa, seja leitura de livros, documentários, entrevistas, conversas com pessoas, estudos do idioma, da história, da política, acompanhamento diário. Uma rotina, virou uma rotina e um hobby para mim estudar a Rússia. Eu tenho uma rotina um ritual que é ler todos os dias, acordar cedo, bem cedo, antes de ir para o trabalho, ler todas as notícias relacionadas ao Brasil que são publicadas, relacionadas à Rússia que são publicadas no Brasil. Existe um ditado que diz que a vida só começa depois do café. Para mim só começa depois que eu leio todas as notícias sobre a Rússia no Brasil. E eu preciso saber, eu sinto a necessidade de saber o que está acontecendo sobre a Rússia e
eu me sinto desconfortável quando acontece um evento importante lá, um meteoro cai na Rússia, não sei, ou a Rússia comemora uma data importante, eu não sei, eu me sinto desconfortável porque eu quero saber se meu país, eu me interesso pelo país, eu procuro estar sempre antenado nas coisas relacionadas à Rússia para poder passar isso para essas pessoas que me acompanham, essas 24 mil pessoas que me acompanham no blog. Então, a ideia desse vídeo era fazer um agradecimento, explicar um pouquinho dessa minha paixão sobre a Rússia, que exige horas e horas de conversa, que só um dia de conversa para poder expressar tudo que eu sinto sobre a Rússia, que não é pouco, é uma paixão, realmente é uma paixão, é um hobby, um vício, é uma paixão. E eu necessitaria de muito mais tempo do que eu tenho nesse vídeo. Não sou bom com vídeos, acho que sou um pouco melhor com texto, um pouco melhor. E, bom, valeu a ideia, valeu. Uh, a ideia era se aproximar um pouco mais, para que vocês tenham visto o meu rosto, não ficar só com a ideia daquele escritor fantasma, que também é bacana, cria expectativa, mas que houvesse uma aproximação mais com vocês que acompanham os textos do blog, que acompanham as postagens na fanpage no Facebook, e acompanham o Twitter, tanto o meu quanto o da Cartas da Rússia, que são praticamente a mesma coisa, porque um está vinculado ao outro. Cartas da Rússia mais vinculado à literatura, história e ao blog, e o meu vinculado mais a notícias relacionadas à Rússia, política e notícias relacionadas à Rússia. Isso, mesma coisa. Eu só queria agradecer a todos vocês que acompanham, repetir que continuem acompanhando as minhas viagens pela Rússia, os meus pensamentos noturnos, os meus pensamentos, as minhas viagens pelas vielas de Moscou, como eu costumo brincar. E isso eu tenho a agradecer. Большое спасибо, muito obrigado.